Olá, galerinha dos quartos anos, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Vamos iniciar História, um capítulo novo, galerinha. Vamos lá? Hoje nós iremos falar sobre o desenvolvimento do comércio e da navegação. Então, vamos lá. O desenvolvimento do comércio e da navegação. Nas aulas anteriores, você conheceu povos que viviam em diversos lugares do mundo no século XV e aprendeu algumas das características de seu modo de vida naquela época. Então, a gente falou no século XV, sobre os povos que viviam na Europa, os povos que viviam no local aqui onde é o Brasil, os povos do Oriente, da Arábia, na China, né? Nós fizemos uma leitura lá sobre o século XV, não é mesmo? Nas aulas desse módulo, você verá como alguns desses povos se encontraram e que esses encontros têm a ver com a terra que hoje chamamos de Brasil. Observe a imagem abaixo, leia a legenda e depois responda as questões. Vamos analisar então, pessoal. Olha essa imagem. É um desembarque de Cabral em Porto Seguro. Pintura de Oscar Pereira da Silva em 1922. Trocar ideias. Qual é a cena representada na imagem acima? Que cena representada aqui? A tia Dani acabou de ler que é o desembarque de Cabral em Porto Seguro, né? Justifique. Então, aqui são os índios, né? Aí em Porto, aí seguro, né? Nessas margens aí do mar, e uma caravela, várias caravelas atrás, né? E vários portugueses, né? Chegando aí. É uma justificativa. O quadro mostra o encontro de dois povos diferentes. Como lhe parece esse encontro? O que vocês acham? Esse encontro foi pacífico? Como vocês acham que foi esse encontro? Os indígenas receberam bem os povos portugueses? Os portugueses, quando avistaram aí esses povos indígenas, ficaram com medo? Como vocês acham que foi? E aí? Quem você imagina que são as pessoas retratadas na pintura? São os indígenas, né, pessoal? E os portugueses, ok? Então, agora nós vamos para a próxima página, que é a 119. Um país chamado Portugal. No módulo anterior, você conheceu algumas nações europeias do século XV. Vamos nos deter agora em uma delas, Portugal. Então, aqui, olha, pessoal, está Portugal. Olha onde ele se localiza aí no mapa, localização de Portugal e do Brasil. Então, no século XV, os portugueses viviam sob um sistema político chamado monarquia. O que é monarquia? O rei, ele comandava, né, pessoal? Então, na época, o rei queria transformar o país em um dos mais ricos da Europa. Então, lá na Europa, naquela parte que a gente leu, né, no capítulo anterior. Uma das maneiras de conseguir isso é investindo em viagens marítimas para conquistar ilhas e terras, que, seguindo a descrição de antigos viajantes árabes, era fonte de produtos muito valiosos da época, especiarias, marfim, ouro, prata e pedras preciosas, além de outras mercadorias. Então, pessoal, em uma dessas viagens aí, né, saindo de Portugal, o rei pediu que Cabral e sua esquadra, né, fossem atrás de riquezas para trazer de volta a Portugal. Então, Cabral saiu aí com vários, né, ajudantes aí, e saíram de Portugal e foram com destino, na verdade, ao Oriente, é essa parte aqui. Mas por um desvio, eles foram parar aqui em Porto Seguro, né? Onde foi esse encontro aqui de portugueses e indígenas. Então, foi por acaso? Já era um caso pensado? Eles foram seguindo aí, investindo em viagens marítimas e foram seguindo aí algumas rotas de alguns outros viajantes, né, pessoal? E aí tá falando o quê? Com esses objetivos, os portugueses iniciaram viagens marítimas para explorar e conquistar territórios, expandir o comércio e obter lucro para aumentar o patrimônio da coroa. Ou seja, o rei ele queria que riquezas para onde? Para Portugal, né? Dom João, que era o nosso rei, aí o rei, né? E dominou o Brasil por muitos anos aí, ele pediu que Cabral e sua esquadra fosse atrás de riquezas, fosse navegar aí os mares, que naquela época eles achavam que era muito perigoso, que eles achavam que existiam monstros marinhos, né? Então eles foram atrás aí de muitas riquezas
para trazer de volta para Portugal, para enriquecer Portugal. Então, o rei queria riquezas para aumentar o quê? O patrimônio, deixar o país cada vez mais rico, né? E o que é o patrimônio? Olha ali para vocês verem, está escrito aí: conjunto de bens econômicos que pertence a uma pessoa ou uma instituição, no caso, um país aí, né? E a coroa é uma expressão utilizada para se referir ao governo de um rei ou rainha. Naquela época, as especiarias elas valiam muito dinheiro, né? Era uma forma de fazer um comércio, de se ganhar muitas riquezas, vendas e trocas, né? Então, olha lá, o que são especiarias? As especiarias eram principalmente as ervas e plantas que conhecemos atualmente como temperos. A mamãe usa muito aí em casa: canela, cravo, pimenta, noz moscada e etc. Hoje compramos esses produtos na maioria dos mercados, mas naquela época, lá no século XV, eles eram muito difíceis de encontrar. Eles eram usados, na verdade, para disfarçar aí, galerinha, o cheiro e o gosto da comida, né? Naquela época não se tinha geladeira. Então, esses temperos eram usados para disfarçar o gosto da carne já quando estava estragando, né? E para misturar aí na própria comida. Então, eles usavam, porque como não tinha geladeira, eles matavam, vamos supor, um animal. Então, esse animal, ele não durava muito tempo, porque a carne, o sangue, né? Eles acabavam apodrecendo. Então, eles usavam aí essa gordura da carne, né? E usavam essas pimentas, as especiarias, esses produtos, o cravo, a canela, para dar uma temperada na carne aí, para disfarçar o sabor dela, né? Nessa época não havia geladeira lá, e as especiarias ajudavam a conservar os alimentos. Cá entre nós, como elas têm gosto e cheiro acentuados, elas também eram usadas para disfarçar o sabor de alguma comida, já que já estivesse estragada. Tempos difíceis, né? Aí tem aqui imagens do cravo da Índia, da baunilha, da canela, das noz moscadas. A disputa pelo lucrativo comércio de especiarias foi um dos motivos pelos quais se iniciaram as navegações. Portugal e Espanha tentavam encontrar uma rota que o levasse ao Extremo Oriente, onde podiam encontrar as especiarias sem que tivessem de enfrentar árabes e italianos, porque os árabes e italianos eram grandes concorrentes, né, para Portugal. Eles sabiam aí onde encontrar, né? Que dominavam o comércio desses produtos e a rota que até então se conhecia para chegar até eles. Bom, galerinha, nessa nossa aula de história foi mesmo para a gente discutir aí, né, sobre a esquadra e para que vocês pudessem conhecer as especiarias. Que especiarias a mamãe tem em casa? O que elas usam? E aí, vocês conhecem algumas? Gostam de alguma em especial? Eu gosto muito do orégano, né? Na pizza, adoro o cravo, a canela, então bolo de canela, eu amo. Bom, nós vamos ficando por aqui, então, nessa aulinha de história. Um beijo, um queijo e bye, bye, galerinha!